Sejam bem-vindos ao canal Palavras em Chamas. Nós vamos começar hoje a ler Mateus 5, né? Na verdade, nós vamos ler o Sermão do Monte inteiro aqui no canal Palavras em Chamas. Começando hoje com Mateus 5, versículo 1 até o versículo 16, que somam a primeira e segunda parte do texto do Sermão do Monte. Eu estou aqui com a minha Bíblia CF e quero convidar você a sentar em um lugar tranquilo. Eu não vou ler com pressa para que a gente pense no texto, afinal de contas, é isso que importa, né? Não adianta só ler, você precisa pensar no texto. Eu quero que você pegue esse costume daqui para frente, né? Pensar no texto. Então, a gente vai ler, tem muita referência histórica aqui, que a gente vai pensar lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo, do jeito que eu sempre faço, e a gente vai entender o Sermão do Monte daqui para frente. Vai ser naquele estilo, leitura mesmo, acompanhamento do texto, tá? Antes disso, eu quero anunciar para vocês duas séries que vai entrar no canal na área de membros, tá? A primeira série é o estudo da revista Palavra Viva, que muito provavelmente vai entrar aos domingos aqui. Não vai entrar no próximo domingo, nesse próximo agora, porque o primeiro eu tenho que avisar vocês, né? E aí vocês estudem, quem está na área de membros já sabia da revista, estudem a primeira lição, que é definições calvinistas e reformadas. E aí no domingo que vem, né, vocês vão ter uma semana para estudar os textos aqui da leitura diária. Domingo que vem a gente conversa sobre o material dessa lição aqui, tá? Essa vai ser uma série fixa no canal. A outra série que vai terminar depois de Mateus 5, do Sermão do Monte, é a série de comentários a respeito do livro O Lado Negro do Calvinismo. Então eu vou ler o livro, vou trazer algumas questões importantes a respeito do que o autor fala. Será que ele está sendo honesto? Será que é verdade o que ele está falando? Então a gente vai... E como se defender da mentira a respeito do calvinismo? Né? Vamos entender direitinho o livro para falar. E a terceiro recado é que nós vamos sortear em outubro aqui no canal, para inscritos do canal, o comentário de Romanos do William Hendrickson. E em dezembro eu vou sortear para vocês, para os membros do canal, um outro livro que vai entrar aqui nos vídeos, nos próximos vídeos. Beleza? Já pegaram a Bíblia? Já abriram a Bíblia? Pegaram uma água? A minha está aqui. São 16 versos a primeira parte da nossa leitura. E toda semana eu vou trazer um pedaço aqui da leitura, já tenho pronto. Já li até o versículo 38. Mas eu vou trazer devagar para que a gente entenda. Aqui estão umas anotações que eu fiz para a gente conversar a respeito de alguns pontos aqui do Sermão do Monte, beleza? Vamos lá então. Todo mundo já está preparado? Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 1. O texto diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Temos o nosso cenário montado. Jesus, que observou a multidão ao seu redor, com certeza seguia Jesus, achou um lugar alto e começou a falar com a multidão. Esse é um cenário típico de um rei sábio. Ele vê a multidão e não ignora a multidão, mas ele para em um lugar e começa a ensinar aquela multidão. Essa não é uma multidão qualquer, é a sua multidão. A multidão que está seguindo Jesus. Então isso é muito interessante. Jesus já se assentando sobre um monte para ensinar. O Evangelho ensina mais ou menos isso, né? O Evangelho sairia de montes também, lugares altos. Nesse sentido aí, o rei estaria o tempo todo ensinando. E aquelas pessoas ali embaixo representando todos aqueles que ouviriam a mensagem do Evangelho. Toda vez que o Evangelho é proclamado, isso acontece. É o pastor falando com as ovelhas, né? E aqui nós temos os discípulos e nós temos uma multidão de pessoas. O contexto é o seguinte: Jesus acabou de escolher os 12, né? Ele chamou os 12, né? Vê, por exemplo, o versículo 21, né? E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. A ênfase, com seu pai. Né? Ele não estava sozinho pescando os 2, não. Ele estava com a autoridade máxima da sua família no barco, seu pai. Zebedeu consertando as redes. E Jesus fez o quê?
chamando eles, e chamou-os, aliás, versículo 22. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram. Isso mesmo. Abandonaram aquilo que estava prendendo eles, né? Toda a tradição por causa de Jesus, né? Toda a autoridade de seu pai por causa da autoridade do rei, né? O rei é superior ao pai. Nós ouvimos os nossos pais, mas o que o rei fala é autoridade sobre nós também. E eles foram. E aí uma multidão seguia ele, né? Lá, que seguiram uma multidão, uma grande multidão da Galiléia, versículo 25, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Quantos povos tinham ali no Sermão do Monte? Muita gente, né? E aí Jesus começa a falar no versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito. E por que Jesus está bem-aventurando daqui para frente pessoas que sofrem? Vocês já perceberam isso? Não é bem-aventurado o rico, não é bem-aventurado o bonito, né? Ou o que fala bem, ou o que tem condições. Não é o alto, o baixo, o negro, o branco. Não é bem-aventurado nenhuma classe, mas aqueles que sofrem são bem-aventurados aqui por Jesus. Para isso a gente tem que voltar ao Antigo Testamento e entender o contexto desse povo, dessa multidão, e aí procurar uma aplicação para a gente, né? Abre a Bíblia de vocês. O texto que mais reflete o contexto desse texto aqui, e de todo o texto do primeiro século, é o texto de... Cadê? Isaías 63. Achei que eu tivesse colocado aqui, não coloquei, né? Vai na memória mesmo. O texto que mais reflete o contexto daquelas pessoas e que reflete o contexto de todos nós antes de sermos alcançados por Jesus. Percebam que Jesus não convidou as pessoas para pensar em segui-los. Ele chegou para os discípulos e chamaram, vem, e eles foram, né? Agora o texto de Isaías 61 reflete bem o estado daquele povo. Leia comigo aí na sua Bíblia. Não vai aparecer na tela, vai ficar preso no versículo que a gente está lá de Mateus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 1. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, né? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas. Vê o cenário? Um povo que sofre, uma cidade assolada. A terra prometida sempre foi um sonho. E ela sempre esteve distante do povo, mesmo estando dentro da cidade. Mesmo estando dentro da terra prometida, eles estavam distantes da terra prometida. Porque a terra prometida não podia ser um lugar terreno, sabe? Não podia ser uma morada de barro, um chão batido, não. Essa terra prometida, na verdade, é a presença do próprio Deus. Mas o que aconteceu até Jesus chegar? Vamos fazer um resumo da história de Israel aqui? Vamos pensar então, o povo lá, do povo hebreu no Egito até aqui, pelo menos. Vamos tentar lembrar, o povo cresceu no Egito por causa de José, né? O povo cresceu, os líderes ficaram revoltados e ficaram com medo de que o povo de Deus tomasse o Egito, e aí começaram a assolar o povo de Deus, já começa a sofrer desde o início, tá? Nisso Deus envia Moisés, que é uma espécie de Cristo,
Moisés é o Cristo do Antigo Testamento, é um dos Cristos, né? Mas não é o Cristo como Jesus Cristo. Ele é uma representação de Cristo. Ele viu o povo escravo do pecado, do faraó nesse caso. Ele viu o povo que sofria, o povo contrito, cativo, preso, triste, assim como a gente leu aqui em Isaías 61. E Moisés liberta o povo. Eles começam uma caminhada em busca da terra prometida, em direção à terra prometida. Entram na terra prometida e caem de novo em pecado. Caem de novo não, né? Dessa vez eles caem em pecado. E aí a gente tem a era dos juízes, depois dos reis, que fizeram um monte de coisa errada também. Davi, Salomão, depois os reis. E aí no período dos reis, Deus decide castigar todo o povo de Deus, enviando ali os inimigos de Deus contra aquele povo. Aí nós vemos para o cativeiro. Nisso tudo, o povo dentro da cidade, da terra prometida, já tinha dividido também, né? A terra estava acabada, a cidade estava acabada. E não só a cidade, o povo também estava acabado. Esta é a verdade. E aí a promessa de restauração é lembrada. Deus vai mandar o seu filho, o ungido, para restaurar o povo de Deus. Bom, muita gente acha que Jesus vai vir restaurar literalmente a terra, né? Como se a terra precisasse ser restaurada. A cidade, casas, tijolo, não precisam ser restaurados. O que precisava ser restaurado era a vida daqueles que esperavam Jesus. São eles que precisavam ser restaurada. A vida do povo de Deus. E é isto que está prometendo o texto de Isaías 61. E aí quando Jesus vem, como é que está o povo? O povo está contrito, o povo está cativo, preso, mesmo passando por um monte de coisas da história, o povo termina na mão dos romanos. Então, cai de novo em outro problema e aí Jesus aparece. E esse Jesus é o Deus destas pessoas que sofrem. Tá? Ele é o Deus das pessoas que sofreram esperando a vinda do Messias. E é por isso que ele vai fazer esta introdução aqui. Jesus veio para esses que sofrem e aguardam a sua vinda, né? E nós não aguardávamos a vinda de Jesus. É claro, né? Nenhum de vocês pecava esperando o dia que Jesus libertasse vocês. Claro que não. Seria hipocrisia dizer isso. Nós pecávamos, né? Mas um dia Jesus nos libertou. E ele veio para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que são injustiçados por causa justamente do pecado, tanto dos seus quanto dos próximos. Aqueles que creem em Jesus são considerados esse povo que está aqui no início do texto. Então, foi um bom resumo? Vou tomar uma água. E é esse o contexto de Jesus quando ele aparece. Há o problema político e há o problema religioso, né? O problema religioso se chama constantemente na Bíblia de fariseus e mestres da lei. E o Sermão do Monte é particularmente um chamado ao povo de Deus e um ataque aos líderes religiosos da época de Jesus. Tá? Isso é importante ter em mente. Agora, eu acho que tem um detalhe aqui que eu esqueci de falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. E tinha um papelzinho ali que era para mim ler. Não sei se vocês viram. Eu não li. Eu não li. Não, mas tá certo. Aqui já foi. Aqui já foi. Fica aqui o bilhetinho, né? Então Jesus começa a falar sobre os bem-aventurados, né? São um total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira parte são os bem-aventurados. Eu fiz uns papeizinhos aqui para mim não esquecer. Primeiro bem-aventurado. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Pobres de espírito não é a pessoa que não entende nada de Deus, tá? Não é o ignorante. O ignorante, às vezes, ele é ignorante porque ele quer. Ele não é ignorante de verdade, ele só não quer saber alguma coisa. Os pobres de espírito são aqueles que dependem exclusivamente de Deus. Eles não têm condições de fazer alguma coisa, sabe? Eles querem algo, eles precisam de Deus. Eles precisam de socorro, mas eles não conseguem fazer.
Esses são os pobres de espírito. Eles não têm força em si mesmo. Nesse caso, todo cristão precisa entender que é um pobre de espírito. Nós não podemos fazer nada se Jesus não fizer por nós. Somos miseráveis, somos pobres de espírito. Se Deus não fosse por nós, o que seria de nós? Vocês já ouviram esse texto invertido, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por você? O que vai ser de você? Então, os pobres de espírito são aqueles que se entregam a Jesus. São aqueles que dependem totalmente de Jesus. Eles não dependem de si mesmos. Eles são o contrário do jovem rico. O jovem era rico de espírito. Ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu faço tudo o que precisa fazer. E agora eu quero a salvação. Enquanto isso, o outro lá subiu numa árvore só para ver Jesus. Ele tinha vergonha de ver Jesus porque ele sabia quem ele era. Ele era um pobre de espírito. E a salvação chegou para o pobre de espírito. Agora, não pense que o pobre de espírito é o pecador cego, não. Porque tem muito pecador cego que não quer Deus. Ele não quer saber de Jesus. Esse não é pobre de espírito, ele é arrogante também. E não há salvação para ele enquanto ele não se arrepender. Tá, irmãos? Então, a gente precisa colocar isso em pratos limpos, né? Porque hoje eu vi uma postagem, isso é tão interessante comentar aqui. Eu vi uma postagem num perfil do Instagram que eu curto muito, né? E fiquei triste. Ele disse assim, que Jesus, é mais provável que Jesus esteja com uma prostituta do que com aqueles que se consideram santos. Né? Por quê? Jesus ele gosta de prostitutas agora? Jesus visita prostíbulos? É isso? O lugar que Jesus quer viver é dentro da prostituição? Faltou detalhes na postagem. Faltou detalhes. É mais provável que Jesus esteja com uma prostituta que se arrependa do que com alguém que se ache superior aos outros. Esses detalhes que faltam é que faz o mundo achar que é salvo. Falta esses detalhezinhos, né? E aí o mundo começa a achar que ele é melhor do que os crentes. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Então Jesus vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E que reino é este? Né? O reino dos céus. Não é a cidade de Jerusalém, não é Israel, porque aquilo ali é terra. Aquilo é terra, terra sobre terra. O reino dos céus é o reino de Deus. É isso que Jesus veio instaurar. Lembra? Marcos escreveu? Nem Jesus saía pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Que é o reino de Deus, a igreja, o reino da igreja, enfim, né? O reino invisível de Deus. O que é e ainda não é. É isso. E aí o próximo versículo número 4 vai falar: bem-aventurados os que choram, né? Porque eles serão consolados. E muita gente vai achar, mas então todo mundo que sofre será consolado. Óbvio que não. Óbvio que não. Muita gente chora, mas não se arrepende. Muita gente chora porque não consegue fazer aquilo que é errado fazer. Chora porque não conseguiu cometer os seus próprios pecados. Muita gente chora porque percebeu que o que quis fazer era errado, mas também não se arrepende de ter feito. Muita gente chora porque foi injustiçado, mas não busca a Deus. Essas pessoas não estão debaixo da graça de Deus. Bem-aventurados os que choram porque são pobres de espírito, são injustiçados por causa de Deus, sofrem no mundo e choram. Esses são bem-aventurados e Deus vai consolar. A Bíblia fala que no céu, né, Jesus, né, no céu não, na vinda de Jesus, toda lágrima secará. Ele enxugará toda lágrima. De quem é a lágrima que ele está enxugando? Ora, vocês acham que no inferno não tem ninguém chorando? Claro que tem. Isso se tiver lágrima para sair. Mas as lágrimas estão sendo enxugadas daqueles que viveram e sofreram e choraram por causa de Jesus. A nossa conclusão vai fazer isso tudo, fazer assim na mente de vocês. Né? Mas são esses, tá? Bem-aventurados esses que choram. Bem-aventurados os mansos, porque esses mansos herdarão a terra. Né? E olha que curioso.
O judeu é um povo rebelde. Todos nós somos rebeldes. Todos nós. Mas não mexe com alguém do Oriente Médio. Quem avisa amigo é. Não mexe com as pessoas do Oriente Médio. Bem-aventurados os mansos. Do contrário, exatamente o contrário do que o povo é. Não é bem-aventurado o corajoso que luta por Israel. Não, bem-aventurados os mansos. Os mansos é que são aventurados, porque eles herdarão a terra. O povo de Israel briga até hoje por causa da terra. Só que eles esqueceram um detalhe. Não é aquela terra que pertence ao povo de Deus. O reino de Deus é o reino de Deus. O reino espiritual de Deus. Eles vão ficar brigando até a vinda de Jesus. Aqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho se tornam mansos. Mansos. Por que você briga por coisas do mundo? Por que vocês fazem isso? Por que nós fazemos isso? Precisamos mesmo brigar por coisas do mundo? Coisas que vão ficar quando Jesus voltar, que vão ser destruídas? Não precisamos. Mas as pessoas do mundo brigam por coisas do mundo. Nós brigamos por coisas de Deus. E brigamos não contra pessoas, como muitos fazem. Precisamos resolver isso. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Agora, quem é que brigava na época de Jesus por coisas daquela terra? Quem brigava eram os fariseus. Jesus, quando começava a pregar, estava atrapalhando o negócio dos fariseus. Estava atrapalhando o domínio dos fariseus, as coisas terrenas que eles buscavam. E aí Jesus vem e dá esse tapa de luva. Bem-aventurado os mansos só mansos aqui, porque eles herdarão a terra. Você pode passar a vida inteira esperando morar aqui nessa terra em Jerusalém e descobrir que nunca vai morar nesta terra em Jerusalém. Não é este lugar aqui o nosso. Nosso lugar, a nossa terra é outra, não aqui. O próximo texto, próximo versículo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O povo de Deus era perseguido pelos romanos e, ainda pior, o povo de Deus era perseguido pela própria igreja, nesse caso, né? Eles estavam com fome, nesse caso. Eles eram perseguidos e a perseguição religiosa que causa isso aqui. Né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Os líderes religiosos, às vezes, sugam as pessoas e deixam elas realmente passando necessidade. Hoje vocês têm isso acontecendo. Na época de Jesus não era diferente. E há, na verdade, uma profecia contra isso lá em Ezequiel. Então, abre aí a sua Bíblia em Ezequiel 34, que a gente precisa ler lá para entender esse versículo aqui. Né? Entender o que acontecia com os pastores de Israel. Né? Ezequiel 34. Tá aqui. Olha o cachorro, chegou atrasado hoje, né? Chegou atrasado. E chegou sem força. Então, lá em Ezequiel 34, a gente vai entender um pouco desses que têm fome. Fome e sede de justiça. Eu falei errado ali atrás. Eu falei fome e sede. É fome e sede de justiça. Né? Mas aqui no texto Ezequiel 34 tem uma informação muito interessante que eu quero ler o versículo 15 ao 17. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Ó. Ezequiel 34, 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E a gente vai até o 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aí lá no versículo 20, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Por isso, o Senhor assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Versículo 22. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Versículo 23. E suscitarei sobre elas um só pastor. Este é Jesus.
né? Este é Jesus. E por que nós podemos dizer que as ovelhas aqui do primeiro século sofriam até de fome mesmo? Não era só de justiça, mas nos dois sentidos. Oi, irmãos do canal Palavras em Chamas, olha só. Eu cortei aí o vídeo de vocês, né? Mas o que acontece? O vídeo ficou muito grande, né? A primeira parte, então eu cortei em duas partes. Vocês viram aí a primeira parte, a gente vai encerrar por aqui. E aí o outro vídeo já está postado, eu postei um atrás do outro, para que vocês consigam ver no mesmo dia, tá bom? O link deve estar aqui embaixo, aparecendo em algum card aqui, para vocês acompanharem. Não deixe de ver tudo, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhem o material, tá bom? Fique com Deus e até o próximo, a segunda parte da primeira parte aqui no canal Palavras em Chamas e tchau!